Boa noite, boa noite. Bom estar com vocês mais nessa noite. Vocês viram que eu comecei a série sentado, não consigo mais ficar sentado, tá bom? Abandonei o banco, ele ficou ali. Uma porque está frio, eu preciso me movimentar. Duas porque não consigo ficar sentado. Então, que Deus possa falar conosco nessa noite. Nessa noite especial a gente vai continuar falando sobre o Espírito Santo. E a gente está agora no momento em que a gente vai falar sobre a santificação, o que Deus faz nas nossas vidas. Eu quero começar dizendo que muitos de nós, certamente quem está aqui na igreja, eu estou olhando nos olhinhos, muitos de nós teve um encontro com Deus. Esse encontro com Deus foi um encontro onde a gente se sentiu amado por Deus, um encontro que a gente se sentiu querido por Deus. Mas depois disso veio um outro processo, um processo, quem sabe, pesado, penoso, difícil, onde a religião fez parte da nossa história. Eu queria começar dizendo que a minha história não foi diferente. Eu conheci a Deus de uma maneira muito bonita, eu conheci a Deus de uma maneira muito, quase palpável, porque eu realmente experimentei o amor de Deus. Eu era adolescente ainda, tinha 14 anos de idade, e eu experimentei o amor que eu tanto esperava, o amor que eu tanto procurava. Eu experimentei o amor de Jesus. E eu me lembro que eu estava num acampamento cristão, que eu não sabia que era cristão, e nesse acampamento foi me falado de alguém que criou todas as coisas. Mas esse Deus que criou todas as coisas, que criou a minha vida, Ele é alguém que também vem ao meu encontro, e Ele me ama de uma maneira incondicional. E essa palavra incondicional ficou na minha mente e no meu coração, incondicional. O que é incondicional nos nossos dias? Nada é incondicional, sempre tem uma condição. Alguém que é muito bondoso com a gente diz alguma coisa quer em troca dessa bondade toda, e eu experimentei desse amor de Deus, dessa bondade de Deus, de uma maneira muito generosa na minha vida. Mas quem sabe, como muitos aqui, na minha vida não foi diferente. Eu conheci a Deus de uma maneira muito amorosa, muito afetiva, muito próxima. E eu cheguei na igreja e foi me dado uma religião para seguir. Eu conheci a Deus, conheci o amor de Deus, só que daí foi me dado regras para seguir. E eu segui essas regras. Quais eram as regras? Eu precisava ler a Bíblia, eu precisava orar. E assim eu fui. Eu fui mergulhando, lendo, estudando, buscando. Logo me envolvi na igreja, logo me envolvi com as coisas da igreja. Mas eu percebi em um certo momento da minha vida que existia algo muito diferente do que se envolver com as coisas da igreja, do que se envolver com o Senhor da igreja. E eu percebi que eu estava muito envolvido com as coisas de Deus, mas eu estava pouco envolvido com o próprio Deus. Bruno, o que isso tem a ver com santificação? Tudo a ver, porque se você é salvo pela graça de Deus, a transformação do nosso caráter não pode ser pelo nosso próprio esforço. Se a gente é salvo por Deus, Ele também é aquele que opera em nós a santidade, porque do contrário, a nossa fé seria falsa. Nós não estaríamos envolvidos com um Deus vivo, com um Deus poderoso e com um Deus próximo. Como se nós fôssemos salvos pela graça e agora a gente caminha numa religião. Jesus não fundou uma religião, seres humanos fundaram religião. Jesus quer caminhar conosco e Ele é um Deus vivo que continua realizando a sua obra nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que a boa obra que Deus começou em nós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então Ele está comprometido naquilo que Ele iniciou pelo amor, Ele vai continuar nos conduzindo em amor. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 3, diz, vocês, não foi começado algo pelo Espírito e agora vocês querem continuar pelo seu próprio esforço? Paulo estava dizendo exatamente isso. Vocês não entenderam que pelo Espírito vocês foram chamados e é pelo Espírito que vocês são guiados. E isso muda todas as coisas. Uma palavra que fala sobre essa transformação do nosso caráter, a transformação da nossa vida, é a palavra que está lá em Gálatas 5. E Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito.
E Paulo, depois que fala sobre o fruto do Espírito, algo que é gerado de dentro para fora em nós, que repercute nos nossos comportamentos e atitudes, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é a mesma coisa. Viver e andar não é a mesma coisa. Viver significa o novo nascimento, e a gente já falou sobre isso. O novo nascimento é quando a gente confessa Jesus como Senhor, a gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito. É uma nova natureza que é gerada em nós. Nós começamos a vivenciar a vida de Deus em nós. Uma outra palavra que a Bíblia usa é que o Espírito nos vivifica, ou seja, nos dá vida. Agora, andar pelo Espírito significa que os nossos dias são marcados por esse relacionamento com o Espírito Santo, essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele. Isso significa que nós somos guiados por Ele, não só marcados no momento da nossa história, mas Ele guia os nossos passos. E a gente está falando aqui de um relacionamento, a gente não está falando de uma regra, a gente não está falando de uma religião, a gente não está falando de passos para que você cresça, a gente está falando de um relacionamento. Um Deus que nos amou de uma maneira incondicional. É lógico que é um Deus que deseja também caminhar conosco ao longo da nossa trajetória. Então a santificação ou a transformação da nossa vida, ela não vem pelo nosso próprio esforço. Uma palavra interessante, a gente fala do Espírito Santo, mas santo está no próprio nome dele, Espírito Santo. Aquele que caminha com o Espírito Santo se torna mais santo, se torna mais parecido com Jesus. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 1 a 8, Paulo vai dizer para aquela comunidade: vocês devem continuar crescendo de uma maneira que agrada a Deus. E ele diz lá no verso 3, a vontade de Deus para vocês é essa, a sua santificação. E ele complementa lá nos versos 7 e 8, ele diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós: se o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, isso significa que santidade deve gerar na nossa vida. Do contrário, Paulo também reafirma isso. Se é que o Espírito habita em vocês. Paulo diz isso para uma comunidade. Ele questiona uma comunidade se é que o Espírito habita em vocês. Porque aonde o Espírito Santo habita, existe transformação, existe evidência de mudança de vida. Eu quero ler um trecho das Escrituras com vocês, que está lá em Efésios. Eu falei que Efésios, essa carta ia um pouco caminhar conosco. E Efésios capítulo 4, versos 17 seguintes, é uma palavra que Paulo coloca muitas implicações práticas para quem nasceu de novo. E eu quero ler esses versos, que eu acho que vão nos ajudar a compreender de maneira muito palpável, e eu quero terminar essa pregação com uma aplicação muito concreta na nossa vida. Então a palavra diz assim: assim eu lhes digo que, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha só,
Paulo está falando para uma comunidade que de certa forma experimentou esse encontro com Jesus, e o que ele está dizendo é que essa comunidade, embora tenha tido um encontro com Jesus, ela não percebeu que o seu comportamento precisa mudar. Porque se o comportamento não muda, se a forma de viver não muda, então eles têm que se perguntar se de fato eles estão em Cristo. E ele segue dizendo, verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, olha só a palavra que ele usa, a despir-se do velho homem, ou seja, da velha natureza, da maneira marcada pelo pecado, autogerenciada, centrada em si mesma. E ele continua dizendo que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, da nova natureza gerada pelo perdão e redenção em Jesus, criado para ser semelhante a Deus, parecidos com Jesus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, a conclusão de Paulo, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha o que ele diz no verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Paulo fala uma série de implicações para aquelas pessoas que confessam a Jesus como Senhor. Ele diz, em outras palavras, que aquele que confessa a Jesus como Senhor também caminha com Jesus. E essa aproximação na caminhada com Deus torna a transformar a forma da gente viver. Não chama a atenção de você que Paulo usa essa expressão, não entristeçam o Espírito Santo? O Espírito Santo como uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, alguém que tem sentimento, alguém que se entristece. A palavra de Deus diz lá no profeta, né, que Deus tem ciúmes da gente. Ciúmes é um sentimento tão humano, e lá o profeta, ele estava falando, olha, quando vocês seguem outras maneiras de viver, quando vocês creem e convocam outros seres para governar sobre a vida de vocês, Deus sente ciúmes, porque Ele quer um relacionamento conosco. E da mesma forma que em Efésios, Paulo diz, olha, o Espírito Santo, ele tem... se entristece com o quê? Quando a gente não faz a vontade dele. E a vontade dele é descrita de uma maneira muito profunda e prática aqui, e mais para frente eu vou aplicar essa palavra em algo muito específico da nossa vida. Mas falando de amizade, falando desse relacionamento com Deus, o que destrói uma amizade? Amizades são profundamente afetadas quando não existe mutualidade, quando não existe correspondência, quando não existe parceria, quando não existe intimidade, ou quando não existe verdade. Então, se a gente pensa nos nossos relacionamentos de amizade, que são baseados na reciprocidade, na mutualidade, né? Ninguém tem um amigo que só um compartilha, né? Só um fala da vida, só um compartilha da vida e o outro não. Amizade forte é aquela amizade onde a gente tem abertura para falar de nós, mas não só abertura para falar de nós, como abertura para ouvir o outro e receber o outro na sua dor ou na sua alegria. E é exatamente isso que a Bíblia está falando.
O relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de amizade, de parceria, de intimidade. Isso significa que é necessário mutualidade. Olha o que eu estou dizendo. Se por um lado nós somos salvos pela graça, e é o mesmo Espírito que nos conduz a toda a verdade, essa transformação de caráter, o nosso ímpeto não deve ser numa autotransformação. O nosso ímpeto não é só ficar na frente do espelho e falando 30 vezes, eu não vou me irritar, eu não vou me irritar, eu não vou me irritar. Não, não é isso. Não é com autorregramento, não, agora eu vou cuidar do que eu estou fazendo, não, puxa, agora eu vou fazer o certo, não, agora não é uma autodisciplina que eu vou impondo e pouco a pouco eu deixo de fazer coisas ruins. Não é isso, isso é religião. Estava lendo um texto lá de Colossenses, e Colossenses fala, olha, por essas regras que vocês têm seguido, com um jeito de religiosidade, mas que não pausa, não afeta os impulsos da carne, ou seja, não transforma o teu ser de dentro para fora, é religiosidade. É por isso que tem muita gente que vem na igreja, frequenta cultos, lê a Bíblia, mas é um mau caráter. Não muda a forma como lida com o dinheiro, não muda a forma como lida com a família, conversa com os filhos, não muda a forma como vê a vida e o mundo. Porque nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, e somos guiados pelo Espírito Santo. O que Deus quer é que a gente se renda a Ele todos os dias. Que a gente busque um relacionamento de amizade com Ele, não um relacionamento burocrático, não um relacionamento de reza, não um relacionamento cansativo, enfadonho, repetitivo. Ele quer um relacionamento dinâmico. Ele quer que a gente caminhe pela rua. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu tenho essa impressão, é com essa pessoa que eu devo falar. Ele quer que a gente perdoe, Ele quer que a gente fale da sua palavra, ore por pessoas, mas Ele quer sobretudo que a gente tenha um relacionamento com Ele, porque à medida que nós tivermos um relacionamento com Ele, de oração, de busca na sua palavra, de comunhão com os irmãos, a gente vai percebendo que o que Ele quer não é religiosidade, o que Ele quer é pessoas parecidas com Jesus, testemunhando desse amor, aonde nós estamos. A Bíblia fala do fruto do Espírito, e não é frutos, muito embora a Bíblia fala de 9 evidências de alguém que caminha com o Espírito Santo, alguém que anda com o Espírito Santo. Por que é fruto e não frutos? Porque é algo que Ele produz em nós, e a gente poderia dizer que o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é amor, essa é a evidência na vida do cristão. O próprio Jesus disse, e assim conhecereis aqueles que são os meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. A evidência de alguém que é cristão, crê no Senhor Jesus, é o amor. Então, o que são essas outras características? Eu acho o máximo que a Bíblia ela é muito específica e ela nos ajuda a compreender ela mesma. Se a Bíblia falasse, o fruto do Espírito é amor, a gente ia pensar em sentimento, a gente ia pensar numa série de implicações filosóficas a respeito do amor. Mas então ela diz o que é. O fruto do Espírito é amor, que se manifesta como alegria, como paz, como paciência, como amabilidade, a gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, é Jesus. E a Bíblia diz, Deus é amor, e o amor nas nossas vidas, ela se revela, flui através de nós, através do fruto do Espírito. Quem anda com o Espírito Santo, a evidência ou esse fruto flui das nossas vidas. Quando nós lemos ali o texto de Efésios, capítulo 4,
Depois que ele fala que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem, ele fala uma série de questões práticas. Paulo até usa a palavra portanto, ou seja, ele está dizendo uma implicação a partir dessa nova natureza, ou desse novo nascimento, desse andar com o Espírito Santo. E muitas das palavras ali que Paulo usa, ele usa em relação ao domínio próprio. Ele fala sobre a ira, por exemplo, né? Ele fala, não se deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Ele fala sobre o cuidado que a gente deve ter com a língua, né? A gente deve não ser mentiroso, mas a gente deve falar a verdade. E assim ele fala muito, e eu quero destacar nessa noite, que aquela pessoa que anda com o Espírito Santo, ela tem a evidência do fruto do Espírito, e eu quero falar de um fruto só, que é o domínio próprio. Domínio próprio é uma evidência que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. A minha filha tem 5 anos, e a minha filha está na fase de cometer um erro e dizer que foi sem querer. Não sei se as crianças de vocês já passaram por essa fase. Tem umas crianças sem vergonha de 14, 15 anos que fazem isso também, mas aí é ser vergonhice mesmo. A minha filha faz um erro e ela diz, mas foi sem querer. Mas filha, você viu o que fez, não foi sem querer, né? E aí eu tenho que sentar com ela e falar da natureza do erro e falar da consequência do erro dela. Adultos deveriam ter mais discernimento a respeito daquilo que é certo e daquilo que é errado. Um adulto cristão espera-se que tenha uma consciência da vontade de Deus muito mais clara. Ou seja, espera-se que um adulto cristão não só tenha uma consciência a respeito do que é certo ou o que é errado, como também uma atitude condizente com o que crê e em quem crê. De alguma forma, Jesus precisa estar sendo formado em nós. Uma atitude coerente, não só com o conteúdo da fé. Às vezes a gente busca um conteúdo da fé que é belíssimo, que é profundo, mas não repercute na vida. O próprio Tiago, irmão de Jesus, diz, olha, se vocês têm fé, mas essa fé ela não se torna em prática, então não é fé, é uma fé morta, ele usa essa expressão. Não sejam apenas ouvintes, diz Tiago, mas praticantes da palavra de Deus. O próprio Jesus compara, falando daquela imagem da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. O que Jesus está dizendo ali é que felizes serão vocês se praticarem o que ouvem. Não é felizes serão vocês se guardarem o conteúdo do que eu estou falando. Escrevam numa apostila o que eu estou dizendo, vocês serão felizes. Não, se vocês praticarem. A fé cristã se torna religião quando ela é um monte de conceitos não praticáveis e não praticados. Então é mera religião, e religião mata, religião aliena, religião faz barbaridades. Eu sei que é muito gaúcho isso, né? Barbaridades no nosso meio. Coisas horríveis acontecem por meio da religião, que é uma palavra manipulada pelo ser humano para exercer poder sobre os outros. Isso é religião. Jesus não trouxe religião, Jesus trouxe vida aos religiosos. Por isso, começamos essa série dizendo, o Deus que exige que a gente perca o controle da nossa vida. Lembra que a gente falou muito disso? A nossa dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo é que a gente tem medo de perder o controle sobre a nossa vida. A gente está o tempo todo tentando controlar as coisas. Então eu falei sobre aquela imagem que a Bíblia traz sobre o rio, que ele se torna tão grande que a gente perde o controle, a gente perde as nossas bases, então a gente é conduzido por ele. Agora o Deus que nos exige essa perca de controle, é o Deus que nos ajuda a encontrar o controle nos nossos relacionamentos, o equilíbrio nos nossos relacionamentos. Parece contraditório, mas não é. A vida
dominada pelo pecado é uma vida autocentrada, uma identidade corrompida pelo egoísmo. E uma identidade corrompida pelo egoísmo gera uma identidade insegura. Uma identidade insegura faz com que as pessoas sejam suscetíveis à falsidade e ao cinismo. Pessoas inseguras, marcadas por uma vida autocentrada, são pessoas que estão comprometidas a fazer o bem para elas mesmas, não para os outros. Ao contrário do que uma vida centrada em Cristo, onde a gente perde o controle. E perder o controle significa se render ao senhorio de Jesus e se submeter a uma liderança do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos confere a capacidade de controlar as nossas ações e reações diante das circunstâncias da vida. E eu quero trazer essa implicação prática para nós, que tem a ver com o domínio próprio. O Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus, e uma das evidências é o domínio próprio, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Primeira coisa sobre o domínio próprio nos nossos relacionamentos. O Espírito Santo nos ajuda a dominar os nossos pensamentos. Se tem algo complicado para o ser humano, são os pensamentos. A gente tenta ser autodisciplinado com o nosso corpo, a gente tenta ser disciplinado na nossa profissão, mas como dominar os nossos pensamentos? Você já se pegou na cama, rolando para um lado e para o outro, e os pensamentos indo para todos os lugares, e você não domina os seus pensamentos? Pensamentos ruins, às vezes pensamentos de morte, ou pensamentos de impureza, ou pensamentos de todo tipo de coisa. Interessante que a meditação oriental, e eu sei que está em voga, né, nos nossos dias, as pessoas buscam muito essas meditações orientais para buscar um equilíbrio dentro do caos que a gente vive. A prática da meditação oriental tem a ver com esvaziar a mente. E a prática da meditação cristã é encher a mente. É encher a mente com as coisas de Deus, encher a mente com a palavra de Deus, é encher a mente com as promessas de Deus. E a gente passa de tanto que a gente lê das promessas de Deus, a gente crê nas promessas de Deus, são as promessas de Deus que começam a guiar as nossas vidas. O domínio da nossa mente parte de um domínio ou de uma centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas, onde as promessas de Deus vão sendo incutidas na nossa mente e no nosso coração. A insegurança, o medo, a culpa, tudo isso são pensamentos que vêm à nossa mente de uma vida centrada em nós mesmos, e não em Cristo, e não em Cristo. Quando a gente pensa o tempo todo, o que vão pensar de mim? Mas será que vão falar tal coisa? Mas será que, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que isso e aquilo? Sabe aquelas pessoas que de 5 palavras na conversa contigo, 6 é desculpa? Né? A pessoa está o tempo todo pedindo desculpa, totalmente insegura, porque não sabe como se colocar, como se portar, não sabe como reagir às situações do passado, e constroem uma realidade a partir de uma narrativa formatada na mente, não a partir de fatos concretos. Pessoas inseguras não procuram fatos, constroem mentiras. Por isso, devemos construir nossos relacionamentos com base no diálogo, transparência, verdade, nos permitindo encher pela palavra de Deus. Eu lembro algumas coisas que a palavra de Deus afirma sobre nós. A palavra de Deus afirma que nós somos filhos. Nós vamos falar no último momento da série sobre essa realidade espiritual. E uma das coisas que Satanás faz sempre de nós, emprega mentiras na nossa mente, é questionando a nossa filiação em relação a Deus. Se nós pertencemos a Deus, por que existe tanto sofrimento à nossa volta?
Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos perdoados, nós somos libertos do medo e do pecado, nós somos libertos do egoísmo para servir os outros, nós somos libertos das trevas para viver o reino de Deus, nós somos feitos membros da família de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos presenteados com a vida eterna. Como podemos dominar nossa mente? Se enchendo das promessas de Deus, se enchendo das promessas de Deus. Quantas coisas a gente permite mentiras entrar na nossa mente, no nosso coração, e ser guiado por mentiras que só levam à autodestruição, que só levam à ruptura de relacionamento. Eu tenho algumas dicas práticas para você em relação ao domínio da mente. Depois você pega esse material no link, na descrição do link desse vídeo, desse culto. Mas olha só, algumas dicas muito práticas. Leva a sério isso. Coloque um limite para interagir nas redes sociais. As redes sociais, se nós não a dominarmos, mas sermos dominados por ela é fonte de inveja, de comparação e de culpa. Você começa a navegar sem princípios e sem filtros na rede social, e você está o tempo todo, às vezes se comparando em relação à beleza, às vezes se comparando a respeito profissional, às vezes você fica com culpa, você fica se achando desprezível, ou ora, você fica também se auto-inflando, o seu ego, que não te faz também progredir em todas as áreas da vida. E cá para nós, salvo algumas exceções, a rede social pouco serve na prática das nossas vidas. Por isso eu queria dar uma outra dica que eu não escrevi aqui. Faz uma limpa em quem você segue na rede social. Segue o que realmente importa. Segue o que te edifica. Se tem alguém que te faz mal na rede social, para de seguir. Fica entrando as coisas que a pessoa posta, para de seguir. Mas o que a pessoa vai pensar se eu parar de seguir? Domina a mente, né? O pecado começa na mente. Coloque limite na sua rede social. Segundo, cultive uma leitura regular da Bíblia seguida de um momento de silêncio, com desejo de ouvir a Deus. O barulho de aparelhos, o barulho de televisão, o barulho do celular, o barulho de carro, o barulho de todas as coisas impedem da gente ouvir a Deus. A gente até pode ler a Bíblia, mas a gente precisa ler a Bíblia com o desejo de ouvir a Deus, não de ter mais um conteúdo bíblico, ouvir a Deus. E é necessário silêncio, é necessário se colocar em silêncio. Certamente uma pessoa com falta de domínio próprio é alguém com uma mente inquieta pelos ruídos da vida. Certamente uma pessoa com falta de domínio próprio é alguém com uma mente inquieta pelos ruídos da vida. Terceiro, cultive amizades profundas que lhe conduzam à vontade de Deus. Pessoal, na complexidade da vida, no excesso de informações, você precisa ter uma seleção a quem você ouve. Quem você dá ouvido? Com que você enche a sua mente? Quem tem acesso à sua mente? Em grande medida você tem o controle disso. Até mesmo de notícia, né? Tem algumas pessoas que vão de 8 a 80. Algumas pessoas dizem, eu não vejo mais notícia porque isso faz muito mal para mim. Né? Mas como é que você vê notícia, né? Você vê em qualquer meio as notícias, você vê notícia o tempo todo? Escolhe. Vê quem tem credencial, quem dá notícia fidedigna, né? E leia aquilo, e você não vai, né? O brasileiro é uma coisa engraçada, o brasileiro ele não se contenta em ter a informação, ele quer ser comentarista, né? O brasileiro é comentarista. Futebol, o brasileiro sabe todas as coisas, né? O pessoal da televisão vai lá e entrevista o torcedor e diz, o que você acha? Eu acho que o treinador se equivocou, porque ele tinha que ter trocado e tal, feito a tática. Comentarista.
Política é a mesma coisa. Não, eu acho que a vacina tinha que ter vindo antes, porque, né, pela economia. Comentarista, pega as informações, né, conversa com pessoas que ecoam alguma coisa inteligente com você e vida que segue, né? E vida que segue. Você não precisa ser comentarista sempre. Se não ajuda em nada, só poluindo a sua mente. Segundo, o aspecto do domínio próprio. A Bíblia fala muito, e aqui dava 500 pregações sobre isso, mas eu quero citar pelo menos o domínio da nossa língua. O domínio da nossa língua. Nós não podemos, presta atenção nisso, nós não podemos controlar a língua que fala mentira e calúnia contra nós, mas podemos controlar o que nós falamos. E a Bíblia fala sobre falar apenas o que é útil. Podia ficar só nessa palavra, o que é útil. Tem muita coisa que a gente fala que não é útil. Porque falamos então aquilo que é útil para edificar a vida dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. As palavras, como diz lá em Tiago 3, elas podem servir para abençoar, mas elas podem servir para amaldiçoar. E a verdade é que nós sabemos disso. E a verdade é que por vezes usamos da língua para machucar os outros. Algumas dicas práticas. Pense antes de falar algo. Mas isso é básico, né? Mas por que a gente não pensa então? Saiba que as palavras ditas podem ser perdoadas, mas jamais retiradas. O estrago de tais ações podem ser devastadoras. Eu disse tal coisa e você não perdoou, né? Cônjuge tem muito isso, né? Você não perdoou? Perdoei, mas a palavra não é retirada, ela é perdoada. E às vezes tem palavras que dizemos que elas acabam tendo consequências muito doloridas para a vida da outra pessoa. 2, não revide na mesma forma quando atacado com palavras. Tente ver a pessoa para além das suas palavras. E lembre-se que por detrás de uma fala raivosa ou invejosa, existe um ser humano que sofre e carece de amor. A pessoa muito raivosa, a pessoa muito brava, a pessoa que é respondona, a gente vê já pelo adolescente, né? Mas o adulto é assim também. Ela só faz porque ela está repelindo você para não ter acesso ao coração dela. Porque o coração dela está sofrendo. Porque ela está sofrendo. E o que ela faz? Sai daqui, não quero mais te ouvir. Você isso e aquilo. Com isso, a pessoa que é raivosa, por vezes vai para o seu quarto e fica se lamentando, não entendendo o que está acontecendo no seu próprio coração. E muitas dessas pessoas são surpreendidas com palavras de carinho, com palavras de amor, de afeto, porque é disso que ela precisa. Entenda, sobretudo na vida adulta, para muitas crises que nós passamos, e que às vezes nós expressamos de uma maneira raivosa, não precisa de uma solução, porque a maioria delas não tem uma solução, precisa de acolhida, precisa ser acolhida no coração, precisa ser ouvida. Às vezes tem crises que eu passo, crises existenciais, crises da alma, que eu não espero que a Lília me dê resposta. Eu não espero que ela diga, faça isso, que tudo vai dar certo. Eu só espero que ela diga, difícil isso, difícil. Então, vamos ficar juntos em silêncio um tempo. Essa experiência dos amigos de Jó, vocês lembram dessa história? Eles começaram bem, depois eles se atrapalharam, né? Mas eles começaram, na dor de Jó, diz que eles ficaram, se eu não me engano, 7 dias em silêncio.
Silêncio. A gente tem um grande amigo nosso, né, que perdeu o filho há pouco tempo, né, 2 dias. Gravidez tardia e tal, e eles demoraram, primeiro foi um susto, né, tô grávida, 40 anos. E aí depois começaram a vibrar, puxa, vamos ter um filho e tal, e aquela festa. Ela teve uma infecção urinária muito forte, foi para o hospital, tá tudo bem, acompanhando, perdeu o filho. O que você fala? Não fala, só ouve, acolhe o sofrimento do outro. Não revide na mesma moeda. Não, isso é muito importante, não se trata de ganhar uma discussão. Livre-se do ar de acusação e fale a partir de percepções do coração, pois o que adianta vencer uma discussão e perder o amigo? Ou o cônjuge, ou o filho? E o último lugar dessa percepção aí a respeito do domínio próprio, para mim uma das mais importantes, domínio de nossas ações e reações. Eu tenho dito isso para algumas pessoas, que essa experiência com o Espírito Santo de mudança do nosso interior, não diz só a respeito das nossas atitudes, mas a maturidade é evidenciada muito mais nas nossas reações. As nossas reações. Né? Quando você está preparado para fazer algo, né? Eu vou fazer um jantar com a minha esposa, separo o vinho, põe uma música, pede aquela melhor comida que ambos gostam. Bom, aí é bom, é fácil ser bondoso, ser generoso, E naquele dia que a esposa acordou virada e tal, e está tudo muito difícil, e o problema começa de manhã, e vem outro problema ao meio-dia, e de tarde nada dá certo, e de noite está todo mundo bufando. É nesse momento que requer maturidade. Como você reage às situações diz se você é maduro em Cristo ou não. Podemos ter reações que permitem que o ódio, a culpa, o medo, a ira e a amargura formem raízes em nosso coração. Você percebe que o domínio próprio, portanto, é uma abertura para que o Espírito Santo governe as nossas vidas, mais do que uma autodisciplina para tentar conter algumas reações nossas, mas é uma abertura. Por quê? Porque à medida que a gente não se relaciona com o Espírito Santo de Deus, a gente vai deixando essas outras experiências e dominando o nosso coração. Né? Então, frustrações, medos, ira, amargura, isso vai tomando o nosso coração e isso vai repercutindo na nossa ação. Né? E eu termino, queridos, dizendo que uma das coisas que eu tenho orado, na verdade desde 2019, eu tenho orado por essa igreja, a comunidade do Redentor, é que ela experimente do fruto do Espírito, e que uma das evidências do fruto do Espírito na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, ela seja o encorajamento e a gratidão. Porque o encorajamento e a gratidão fluem de gente madura em Cristo. Gente que critica, gente que é maldosa com palavras, com ações, são imaturas em Cristo. Por isso eu oro que mais e mais nós como igreja, pessoas que creem no Senhor Jesus, a gente tem essa experiência do domínio próprio, essa experiência de encorajamento, de gratidão às pessoas, a capacidade de passar pelas situações difíceis e se reerguer, a capacidade de passar num momento como esse, que nós estamos de muitas incertezas, de que nunca acaba a pandemia. A gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa encorajar os irmãos que estão com medo, que não saem nem para ver se está frio na rua,
E a gente precisa encorajar os irmãos que acham que a pandemia acabou. Mas a gente precisa animar um ao outro, com um coração grato, com o que cada um pode fazer. E nós como igreja, a gente tem se esforçado de todas as formas, para que de alguma forma a gente possa ser, cada um de nós, igreja eu não falo pastor, mas cada um de nós, a gente possa ser um elo de bênção no meio de tanto caos que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Tanto desespero, gente desistindo da vida, gente perdendo o ânimo de viver. Que a gente possa ser alguém que encoraje, que anime, que traga esperança. Porque é no momento de desesperança que a esperança em Cristo precisa fluir para todas as áreas da vida. Que Deus assim nos ajude. Amém. Amém.